Idolatria evangélica, esse é o tema que nós vamos abordar nesta oportunidade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, já deixa o seu joinha e roda a vinheta. Muitas pessoas descrevem a idolatria como adoração a imagens ou a santos ou a escultura, mas nós sabemos que não é somente isso. Idolatria abrange muitas outras coisas e é essas coisas que nós vamos falar nesta oportunidade. Os dois primeiros mandamentos da Bíblia, em Êxodo capítulo de número 20, versículo de número 1, Deus condena de fato a idolatria. Deus condena, e também não somente a idolatria, mas também ele condena a confecção de qualquer tipo de imagem, de escultura. Mas será que no meio do povo evangélico também não existe idolatria? A palavra idolatria significa prestar culto ou amor excessivo ou admiração exagerada, entre outros mais. Só que nós vamos abordar nesta oportunidade a respeito da idolatria dos dias de hoje, a idolatria evangélica, no meio do povo que se diz evangélico. A idolatria evangélica começa com uma palavra muito simples e que muitas pessoas têm tentado infiltrar ela no evangelho, como se o evangelho falasse ou abordasse a respeito exclusivamente desse assunto que se chama amor próprio, que se chama egoísmo. E nós vamos ver que a idolatria ela começou bem antes de Êxodo 20, bem antes do Senhor separar o seu povo ali. A idolatria começou em Gênesis, no capítulo de número 3 e o versículo de número 5, ou capítulo 3 a seguir. A serpente persuadiu a Eva dizendo para ela: quando vocês comerem do fruto, vocês serão iguais a Deus. Vocês conhecerão ou vão saber discernir entre o bem e o mal. Porque o que é idolatria? Não é só adorar o diabo. Aqui começa o culto a si mesmo. Aqui começa o amor próprio. Porque quando a serpente fala com Eva, note que a serpente não diz, me adore. A serpente aqui, ela incita a Eva a comer o fruto. E qual era o propósito? Ser igual a Deus. Saber, e a palavra aqui, saber entre o bem e o mal, não quer dizer que você vai ter conhecimento entre o bem e o mal. Quer dizer, você vai decidir o que é bem ou o que é mal. E aqui começa o culto a si mesmo. Toda a Bíblia, ela vai combater a questão do amor próprio. Se você é leitor da Bíblia, se você leu a Bíblia pelo menos um tanto, você vai saber que a Bíblia não trata de amor próprio. Olha só, quando um fariseu chegou diante de Jesus e perguntou: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? E aí o Senhor disse: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o próximo como a ti mesmo. Olha como o amor próprio inverte os valores. Então você vê que a Bíblia não manda amar a si mesmo. A Bíblia manda amar a Deus e amar o próximo. E aí nós vemos que a inversão de valores, o culto a si mesmo, tem tomado proporção. Porque nós lemos Colossenses capítulo 3, versículo 18. Olha o que Paulo diz: vós mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos como convém ao Senhor. Se o apóstolo Paulo estivesse escrito somente aqui para as mulheres e teria acabado e não teria colocado nenhum outro tipo de versículo falando ou se referindo ao homem, nós poderíamos dizer que Paulo realmente foi machista, mas não. Paulo fala que as mulheres devem ser sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Mas olha Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo fala em Colossenses que a mulher deve se sujeitar ao marido, assim como convém ao Senhor. Efésios 5:25, Paulo diz que os maridos têm que amar a mulher. Nenhum desses versículos Paulo está tratando que eles têm que se amar, que eles têm que se sentir bem. Não, Paulo está ensinando que quando a mulher é sujeita ao marido, ela está obedecendo a palavra do Senhor. E quando o marido ama a mulher, ele também está obedecendo o princípio da palavra de Deus. Só que não para por aí. Efésios, no capítulo 6 e no versículo de número 1, olha o que Paulo diz: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais, porque isto é justo. Então, sempre a Bíblia não está tratando do meu desejo, não está tratando do meu egoísmo, não, eu tenho que me sentir bem, eu tenho que estar por cima. Não, a Bíblia está ensinando sempre você tratar os outros como superiores a você. Em Hebreus capítulo 13, versículo 17, olha o que Paulo diz também: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta.
Então todos os versículos bíblicos, eles não estão tratando da pessoa em si, simplesmente, é o que eu gosto, é o que eu quero, eu me sinto... Não, está dizendo que você tem que olhar para as outras pessoas e considerar as outras pessoas. E aí nós vemos que o amor próprio vem em contradição ao evangelho. E tudo isso aqui é porque o homem sempre quis ser independente ou ser livre. O homem que teme ao Senhor e teme a Deus, ele sabe que ele foi criado, imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para servi-lo, para adorá-lo. Em nenhum momento Deus fez o homem para o homem cultuar a si mesmo. Não, o Senhor sempre, o propósito de Deus é que o homem adorasse o seu nome, o homem vivesse de acordo com os princípios da sua palavra. Por que a questão hoje do amor próprio tem crescido? Porque as pessoas querem cultuar a si mesmo. E quando você quer cultuar a si mesmo, você precisa se desprender de todas as regras. Ou seja, para mim cultuar a mim mesmo, eu não posso ter compromisso com o casamento, eu não posso ter compromisso com a igreja, eu não posso ter compromisso com a família. Eu estando ligado à família, eu estando ligado à igreja, eu estando ligado a valores, eu preciso obedecer. E por que hoje, infelizmente, quando falamos que a mulher deve sujeitar ao marido e que o marido deve amar a mulher e que os filhos devem amar e obedecer seus pais e que aqueles que são liderados precisam obedecer os vossos pastores, por que hoje em dia é tão difícil seguir isso aqui? Sabe por quê? Nós temos o mesmo problema que Jesus tratou em 3 anos. Porque na nossa mentalidade a gente acha que ser sujeito é ser menor. A gente acha que obedecer regras quer dizer ser capacho. Porque a gente acha que obedecer é ruim, a gente acha que estar debaixo de uma autoridade é nós ter que se humilhar sempre. Mas vamos ver o que a Bíblia diz? Olha o que a palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 22 e o versículo de número 24. A Bíblia diz que houve contenda entre os discípulos porque eles queriam saber quem era o maior. E aí no versículo 26 do mesmo capítulo de 22 de Lucas, olha o que Jesus diz: não será assim entre vós, assim aquele que quiser ser o maior, seja o menor, aquele que quer governar antes sirva. Em João capítulo 13, quando Jesus pega uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos, a Bíblia diz que também houve contenda entre eles. E aí Jesus pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E no versículo de número 14, depois que ele lavou os pés dos discípulos, ele diz assim: ora, se eu sou o Senhor e Mestre e vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Sabe o que é interessante? Jesus está ensinando aqui que o menor no reino de Deus ele é maior. Jesus está ensinando em contradição ao mundo terreno que aquele que se sujeita, aquele que está embaixo de autoridade ou que está embaixo de ordem, esse é o maior do reino dos céus. Já aquele que não consegue obedecer, aquele que não consegue estar sujeito à autoridade, ele é considerado quem? Ele é considerado o menor. É aí que entra o amor próprio. O amor próprio diz que você não tem que se humilhar. O amor próprio diz que a mulher não precisa ser mais sujeita ao marido, até porque ela está no mesmo patamar do homem. O amor próprio diz que o homem não tem que amar a sua mulher, o homem tem que tratar a mulher como um objeto. O amor próprio diz que os filhos não devem obediência aos vossos pais, ou até mesmo devem obediência até uma certa altura, depois que cresceu e casou, não deve mais obediência. O amor próprio também diz que você não precisa obedecer a nenhum pastor, até porque você pode ser pastor de si mesmo. O Evangelho de Cristo não. O Evangelho de Cristo diz que a mulher tem que se sujeitar ao marido, o marido tem que amar a sua mulher, os filhos têm que obedecer aos nossos pais, porque isto é justo, e também aqueles que fazem parte de uma igreja têm que obedecer aos seus pastores. Tudo isso aqui é mandamento, tudo isso aqui é para que nós venhamos adorar a Deus. Se eu estou fora desse sistema, se eu estou fora dessa obediência aqui, eu estou adorando a mim mesmo, ou seja, é o meu jeito, é o que eu quero. Agora, se você não estiver debaixo de autoridade, se você achar que não, eu não devo obedecer nada disso, eu sou superior a todo mundo, eu estou cultuando a mim mesmo. E é o pior tipo de idolatria hoje, porque é automático, existem só apenas 2 deuses, apenas Deus e o diabo. E quando as pessoas adoram a si mesmo, e é exatamente isso que o diabo fez, lá que a serpente fez com Eva no jardim do Éden. Mas Paulo deixou bem claro que nos últimos dias, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, olha o que Paulo diz: porque haverão homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Paulo diz que nos últimos dias iriam surgir esses homens amantes de si mesmo. O que é amante de si mesmo? Aquele que se adora, aquele que não quer estar debaixo de regra, aquele que diz: não, essa regra aqui não é para mim. Eu não preciso fazer, isso aqui é do tempo da lei, isso aqui não pode mais. Ou seja, ele quer ser livre. Para quê? Para adorar a si mesmo. Porque uma pessoa que não está debaixo de autoridade está adorando sim a si mesmo.
Mas a Bíblia é tão atual que em Romanos capítulo 1, versículo 25, Paulo diz assim: porque mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Isto realmente parece que Paulo está lendo o jornal nos dias de hoje, a atualidade nos dias de hoje. Mudaram a verdade em mentira, ou seja, tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que foi pregado e ensinado, parece que hoje não é mais verdade. Parece que hoje, com o relativismo, parece que tem outra visão do evangelho. Aquilo que você obedecia há 20, 30 anos atrás, hoje não precisa mais. E aí nós vemos o culto ao homem, um culto onde Deus não está presente. Em Mateus 16, 24, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você já parou para pensar por que Jesus diz renuncia a si mesmo? Porque não tem como eu servir a Deus, eu adorar a Deus e adorar a mim mesmo. Para adorar a Deus eu preciso renunciar. Renunciar o quê? As minhas vontades. Renunciar aqui é eu obedecer a palavra de Deus, estar sujeito à palavra, estar em obediência à palavra de Deus. Porque aí não tem como, se eu tiver em obediência à palavra de Deus, não tem como eu adorar a mim mesmo, eu cultuar a mim mesmo. Agora, se eu não estou debaixo da palavra de Deus, da autoridade de Deus, eu estou sim cultuando a mim mesmo. É as minhas vontades, é as minhas paixões, é o que eu quero, é o que eu decido. O mundo está cheio de idolatria moderna. Por exemplo, com esse avanço do amor próprio, aí a gente tem também o avanço da teologia do coach. Nós temos aqui um vídeo no canal que fala a respeito de heresias. Depois que você assistir esse vídeo, você corre lá e assiste aqui sobre heresias. E aí nós vamos falar um pouquinho mais da teologia do coach, que tem crescido muito nos últimos dias. Então, o que é a teologia do coach? É as pessoas seguirem um pastor, ou hoje em dia não é mais pastor, hoje em dia é um pregador. O que é feito aqui? O pregador vai lá para pregar uma palavra e aí cria totalmente o ambiente, deixa a luz ligada somente lá onde está o pregador senta lá no banquinho e tem do lado um tecladista que vai fazer um fundo musical, sabe? Vai criar todo um clima e ali geralmente o coach vai dar palavras de autoajuda, vai pegar textos fora de contextos para afirmar que o homem é bom, para afirmar que o evangelho agora é diferente, o evangelho do amor. Também nós temos um vídeo aqui, ó, o evangelho do amor. Depois que você terminar esse vídeo, você pode correr lá e assistir o evangelho do amor. Então eles vão ensinar que agora você não precisa obedecer nada, porque Deus agora é um Deus moderno. Por que cresce a teologia do coach? Porque a teologia do coach não tem responsabilidade, as pessoas não precisam ter responsabilidade. Você não precisa ir à igreja, você não precisa andar e ser discipulado em uma igreja, porque agora você vai lá ouvir o coach pregar. Ou você pode entrar na internet e procurar um pregador que pregue aquilo que você quer ouvir. Ninguém fala mais. E pode reparar que o coach não fala de pecado, o coach não fala de inferno, o coach geralmente não fala de perdão e outras palavras mais. Por quê? Porque é o evangelho que você quer ouvir. É o evangelho que cultua você mesmo. Ou seja, o coach é só mais um ídolo que as pessoas estão procurando. Para quê? Para cultuar a si mesmo. E o que é o ídolo? Paulo diz que o ídolo nada é. Porque o ídolo pode ser manipulado. O ídolo eu coloco aqui, eu coloco lá. O coach como um ídolo eu posso ir buscar no dia que eu preciso. Ou seja, eu não preciso ir na igreja todo dia. Eu não preciso ler a Bíblia. Porque eu vou lá ouvir ele e ele vai me ensinar alguma coisa. Ele vai me falar alguma coisa. E aí também cresce tanto a questão da teologia do coach, como também a unção de objetos, como por exemplo, a vassoura ungida, a rosa ungida, como o tijolo ungido, a colher de pedreiro ungido. Tudo isso, meu irmão, também é idolatria. Por quê? Porque o homem quer controlar Deus, o homem quer ter o controle das coisas de Deus, e aí ele compra o objeto ungido como que se houvesse poder naquele objeto, como que se aquela rosa ungida iria perfumar a sua casa com o perfume de Cristo. Aquela vassoura ungida que ele comprou lá, ele vai varrer o mal para fora, e tudo isso não tem base nas escrituras. Aí você vai conversar com essas pessoas que compram esses objetos e eles vão dizer, não é idolatria. Isso é um ponto de fé, ou seja, eu adoro somente a Deus, mas eu tenho que ter o meu tijolo ungido, eu tenho que ter minha vassoura ungida, eu tenho que ter minha rosa ungida na minha casa, eu tenho que ter o óleo de Israel em minha casa, eu tenho que ter a água do Rio Jordão na minha casa. Tudo é um ponto de fé, eles vão dizer, mas a Bíblia vai chamar de idolatria. Deus nunca se revelou em forma para que a sua forma não fosse copiada pelos homens. Deus é santo e a Bíblia diz Deus é espírito e importa os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Você não precisa de um ponto de fé. Você não precisa ver um objeto para dizer Deus está aqui, não.
Não precisa, porque Deus é espírito e para adorá-lo tem que ser em espírito e em verdade. A idolatria também significa um apego exagerado a alguém ou alguma pessoa. E a Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 5 também vai dizer que o amor ao dinheiro também é idolatria. Olha o que diz Paulo: mortificai vossos membros que estão sobre a face da terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. E Jesus disse ali no capítulo 5 e capítulo 6 de Mateus que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon é considerado o Deus das riquezas, ou as riquezas, que é o mesmo Mamon. Quantas pessoas têm aquele desejo desenfreado de ganhar dinheiro, de possuir, de ter, eles acabam por sendo avarentos, e a Bíblia considera a avareza como a idolatria. Quando nós apegamos ao dinheiro com exagero, nós deixamos ser dominado pela vontade excessiva de enriquecer, e aí tiramos o foco de Deus e colocamos o foco naquilo que nós queremos. É por isso que o culto a si mesmo é idolatria. Ou seja, eu quero possuir. Tem pessoas que trabalham 2, 3 empregos e acham, não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que conquistar. Mas e Deus? Qual é o tempo que você tira para Deus? Qual é o tempo que você tira para ler a Bíblia? Muito pouco. E as pessoas querem sim que Deus abençoe. Muitas dessas pessoas levam até o dízimo para a igreja e não são abençoadas. E por que não são abençoadas? Porque estão adorando mais o seu dinheiro do que o próprio Deus. Deus não te fez, meu amigo, meu irmão, para você adorar a si mesmo. Deus nos fez para adorar o seu nome, e o dinheiro precisa ser bênção em nossas vidas. O dinheiro não é maldição. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. É quando você ama o dinheiro, quando você idolatra o dinheiro. Para muitas pessoas o seu ídolo é o time de futebol. Para muitas pessoas o seu ídolo é o seu partido político. Para muitas pessoas o seu ídolo é o seu político de estimação. Para muitas pessoas o seu ídolo é os cantores no mundo atual. Para muitas pessoas o seu ídolo é os apóstolos dos dias modernos e muito mais. Nós precisamos entender que o culto a si mesmo é idolatria. É por isso que nós vivemos um tempo difícil, um tempo de apostasia. O que é apostasia? É deixar a fé, é deixar de obedecer os princípios bíblicos e agora fazer as minhas vontades. É um povo que se desviou da verdade. Por isso, vamos analisar nossas vidas, se nós estamos cultuando a nós mesmos, se nós não estamos quebrando princípios da palavra de Deus. Porque enquanto você estiver debaixo da autoridade da palavra de Deus, você está adorando a Deus. Agora, quando você quebra princípio, quando você deixa de obedecer e acha que você tem que fazer do teu jeito, porque você tem que se sentir bem, porque eu tenho que me sentir bem, eu estou adorando a mim mesmo. Por isso, muito cuidado com a idolatria gospel ou com a idolatria evangélica, que é o culto a si mesmo. Então, eu convido você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas e para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus em Cristo Jesus vos abençoe.